Hoje você vai aprender como o corpo responde ao processo de trauma. O que são as respostas overbound e underbound do corpo e qual a importância da pulsação na clínica somática. O que significa pulsação e contração na clínica somática. Vem pro vídeo. Quem que organiza essas formas de expressão? Aí sim entra um papel importante do nosso aparelho psíquico, que ele vai organizar, alocar dentro do cérebro, de acordo com as áreas, né, de atuação do cérebro, dos campos do cérebro, do córtex, hipotálamo, girocínio. É como se o nosso cérebro fosse uma casa cheia de compartições, e que cada quarto, que cada compartimento desse guarda ali, é configurado um sistema, né? Nossa casa não tem quarto, banheiro, cozinha, né? Cada um para uma função. O nosso cérebro, ele faz isso ele organiza, ele aloca, ele faz a logística dessa pulsação, dessa vitalidade, dessa energia que o Reich está falando. Por isso é que para o Reich, para a terapia corporal, é a psique. Está instalado ali, né? Mas não é dali que vem, que surge, entendeu? Não é na psique que nasce esse processo. A psique, ela é uma estruturação, ela é a logística, ela aloca ali essas informações que o nosso cérebro recebe das nossas células musculares, do nosso corpo, ok? Das nossas memórias corporais. O nosso cérebro aloca essas memórias. O autoconhecimento é sobre isso, né? Como que você identifica, como que você organiza dentro, por exemplo, dentro de uma casa, né? Será, eu sei aonde estão todos os móveis, eu sei para que cada um serve, eu sei aonde estão guardados todos os equipamentos e utensílios que eu venho a utilizar. A gente se lança no mundo e a gente está ali sofrendo aqueles impactos. Que a personalidade não é só como a gente funciona, mas como o tempo todo a gente está se formando e pretendendo se adequar àquilo que o ambiente demanda da gente mesmo. Então a pessoa, ela pode também, dependendo de como essas estruturas moleculares e mnemônicas delas estão instaladas dentro do seu próprio sistema, se as suas células estão energeticamente nutridas, se o seu sistema está funcionando bem, se ele está redondinho, né? Se está tudo se comunicando entre si, a pessoa consegue fazer um estabelecimento entre a sua própria essência e a maneira de como ela vive no mundo. Isso é uma coerência, né? Agora, o que acontece na maioria das vezes é que nós não temos esse nosso sistema organizado dentro de nós mesmos. Nós temos coraças, temos segmentos que estão paralisados, segmentos que estão hiperestimulados, e que através disso nós não tem uma comunicação adequada com o nosso cérebro. Digamos que eu estou tentando ser assertiva e espástica. Por que espástica? Eu vou estar me adaptando. A pessoa, ela está tendo espasmos, né, o tempo todo se expandindo, contraindo aqui, expande ali, contrai aqui, para que a coisa funcione. É um movimento energético que funcione. Ou não. É uma pessoa que já não está muito nem aí para mais, ela não faz mais movimento para melhorar ou adaptar aquela situação. Ela entrega os pontos, certo? É o colapso. Se o desafio excede a capacidade de uma pessoa, que uma pessoa tem para responder, ela muda a sua forma para se moldar à contingência do momento. Se eu fosse pega de surpresa, se eu fosse pega desprevenida, né, aí significa que eu não estou com o meu sistema energético equilibrado para fazer mudanças bruscas de contingências ambientais. Então, o tempo todo eu estou naquele modo de trocar pneu com o carro andando, sabe? E aí eu tô naquele modo de que eu faço as coisas de qualquer jeito, empurro com a barriga. É que o self, ele é uma função, né? Então, quando a gente não tem um self organizado, a gente não tem uma função, a gente tem uma disfunção. Já parou para pensar quantas pessoas vivem a vida inteira numa disfunção, né? E vai o tempo todo fazendo assim, não resolve as coisas, não realiza um desejo, não
não produz uma coisa, ela está o tempo todo tentando desviar dos problemas e das questões que estão surgindo para ela. Essa pessoa está disfuncional. Onde está o self dessa pessoa? Todo desconfigurado dentro dela mesma. É exatamente isso. A gente se sente parado no tempo. Sabe, quando a pessoa pergunta, e aí, alguma novidade, fulano? Como está sua vida e tal? A pessoa fala, ai, tá uma mesmice. Tá todo dia a mesma coisa, não tem novidade nenhuma. O corpo daquela pessoa, você pode ter certeza, ele está paralisado. Né? Tem vários compartimentos ali que estão totalmente fora do lugar, que estão disfuncionais, cheio de couraças que estão dessensibilizadas ou hipersensibilizadas. O corpo, ele fala direitinho, ele é um reloginho biológico daquilo que nós estamos atuando e sendo no momento. Pessoas que não resolvem as coisas, elas vão empurrando as coisas. Imagina a desconexão, né? O disfuncionamento daquela situação ali. O nosso corpo é assim. Parece que uma parte não está conectada na outra. Aí você percebe que a pessoa está meio desconjuntada, que a pessoa está sem expressão. A pessoa está desse jeito, né? Ela está desorganizada e ela está num estado natural, biológico congelado, colapsado. O terapeuta somático, nós temos que encontrar meios de desorganizar a estrutura. O que a gente faz na casa dessa pessoa? Tira tudo do lugar. Tira tudo do lugar. E aí, quando a pessoa vai me descrevendo aquilo tudo, ela também vai vendo a bagunça que aquilo tá. A gente precisa ficar de olho na questão psicológica do paciente, né? Se tem ali alguma estrutura psicótica, né? As catarses, a gente precisa prestar atenção, por quê? Quando a gente provoca uma mudança de estrutura interna alocada dentro do paciente, ali na logística, pode haver reações, né, psicológicas que possam oferecer algum tipo de desconforto para ele. Então, a gente precisa tomar cuidado quando a gente for mudar as coisas de lugar. Né? Afinal de contas, se o corpo organizou daquela forma, era a forma que ele tinha para se organizar. Precisa tomar consciência daquela função, especificamente de uma coisa. Aos poucos, trazendo para aquela pessoa uma significação para ela mesma. Mas a gente precisa entender que essa emoção, ela está investida por uma energia. Né? E essa energia, gente, ela está nas células, ela está no sistema endodérmico, mesodermo e ectodermo. A gente trabalhar com a distribuição energética do corpo. Da mesma forma que a gente desmonta uma casa, a gente precisa fazer isso com o corpo. A gente precisa mexer ali nas couraças, mexer mesmo, né? Massagem, ó, circular, estica, faz a sensitive, né? Para a gente fazer com que aquelas emoções sejam mexidas, para que elas sejam de novo reconstruídas. E isso está congelado nela. Por quê? Porque quando era lá no passado, ela não foi cuidada, ela não teve atenção, empurraram com a barriga. Né, a mamadeira, o leite, a alimentação, a fralda. E ali a pessoa continua fazendo isso a vida inteira. Então a gente precisa mostrar para a pessoa o seguinte: você precisa assumir o rumo da tua vida. Né? Tudo bem, você teve pais e teve cuidadores que fizeram isso com você, mas você hoje é um adulto, você está grande. Você tem condições psicológicas e você tem maturidade, você tem estrutura para cuidar de si mesmo. Então, a gente precisa trazer para atualizar essa pessoa, né? Porque o nosso self, ele é atemporal. A gente precisa ajudar a pessoa a se organizar no tempo e no espaço onde ela está. Mas será que ele tem energia para fazer isso? Será que ele tem motivação para fazer isso? O paciente pode virar para mim e dizer: eu não estou nem aí se o carro estourar, se a casa explodir, minha vida não vale nada mesmo. Mas só dele estar ali procurando ajuda, gente, é porque ele já quer mudar. Então a gente tem que pegar esse gancho. Né? Aí assim a gente precisa, aí ele diz aqui, né? Ele tem que aprender a desorganizar e reorganizar o seu padrão muscular e emocional. Aí ele precisa aprender que ele pode apoiar nos seus próprios pés, nas suas próprias pernas, nos seus próprios joelhos. Ele tem ferramentas para isso, porque quando o neném é neném, ele não pode se apoiar nos seus próprios joelhos. Ele não pode sair do berço
levantar, andar e ir lá buscar a mamadeira dele. Olha que desespero. A gente precisa fazer o corpo atualizar. É a mesma coisa que você atualizar teu computador, teu celular. A gente tem que ajudar o paciente a se atualizar. Você fala, não, peraí, agora você tem um aparelho que roda um programa muito mais avançado. Você tem um aparelho que pode fazer você andar e ir lá buscar aquilo que você precisa. Para que você vai continuar nesse padrão de encolhimento? Para que você vai continuar nessa prisão interna, nesse congelamento? Então, para que você vai ficar nessa sofrência de que ninguém te trouxe o alimento? Vá lá agora e pegue. A gente precisa atualizar o nosso paciente dessa capacidade que ele tem agora. Isso é o básico, gente. Isso é o mínimo que a gente faz. A gente mostra para ele que agora. Aí é isso que a gente precisa fazer, né? Exercícios para que ele. Exercícios, sim, práticas, para que ele entenda que ele pode, né, se apoiar no chão. Que ele, o chão sempre existiu, o chão sempre esteve ali. Mas quando ele era neném, ele não tinha força, ele não tinha. É, ele não tinha ele não tinha, como eu posso dizer, ele não tinha força, ele não tinha mecânica, né? Ele não tinha como usar as pernas para poder. Ele não tinha recursos de equilíbrio, né? De movimento fino, nem movimento mais grosso, né? No movimento forte. Ele não tinha capacidade muscular, neuromuscular, conhecimento para fazer isso. Aí a pessoa fica presa nessa época porque é um trauma. Imagina, você está no berço, o berço cheio de grade, você ali com fome não consegue sair dali, você só consegue chorar. Eu estou repetindo, batendo nessa tecla, porque é assim que funciona. Isso não acontece com os animais, né? Porque logo que eles nascem, daqui a alguns minutinhos eles já estão andando. Mas nós somos muito, muito vulneráveis. Nós não temos essa estrutura de já nascer andando. Por quê, gente? Porque o nosso sistema cerebral, as nossas conexões neuronais, as nossas emoções, elas dizem para a gente o tempo todo que nós somos interdependentes. Nós somos seres que viemos para viver um com os outros. Nós não somos autossuficientes. Aí a gente pensa, mas que porcaria, né? Por que eu já não nasci e já comecei a me equilibrar, é igual um cabritinho quando nasce da vaca. Ele nasce aquela plasta toda, daqui a pouco ele se limpa, sai aquelas melecas, a mãe lambe, ele já daqui a pouquinho já tá com os pezinhos tortos, anda, e daqui a pouco ele já tá andando. Nós somos um todo. Nós precisamos de fazer conexões emocionais. O desenvolvimento do self, ele é um apanhado de conexões internas e externas. O nosso self não é formado só baseado nas nossas experiências internas de vida, né? De vida, de uma linha temporal. Nesse decorrer do tempo, a gente faz uma série de conexões, aprendizados, raciocínio. Então, a gente precisa desse contato com outras coisas, outras pessoas, com objetos, com pessoas, com circunstâncias, com conhecimento, com novidade, com tudo. Nós somos seres ávidos por isso. O tempo todo, que as nossas células, os nossos músculos, as nossas memórias corporais estão organizadas, a gente também tem ao mesmo tempo a interação com o nosso meio, que uma afeta a outra. Nós somos uma espécie, né? Uma espécie filogênica, certo? Essa espécie filogênica, ela tem uma inteligência natural da própria espécie. Já tem ali um código de programação que eu vou ser aquela espécie humana. Tanto é que não dá para cruzar um cachorro com um ser humano, certo? Então, a gente tem um código filogenético ali. E isso já está pré-determinado. Já pararam para pensar? Por isso é que eu falei que antes da gente estar no útero da mamãe, antes da gente ser um embrião, que a gente está lá no testículo, né?
e que a gente ainda é um folículo dentro de um ovário, antes disso, já existe uma pré-programação da nossa filogênese. Um molde universal presente no código genético que organiza a forma humana. E isso já diz para nós mesmos no nosso código, já está ali, né, criptografado, que nós somos seres que não vamos nascer andando. A não ser que os nossos genes sejam modificados, né, pela engenharia genética, por remédios, né, por drogas, por várias questões, ou até mesmo de desenvolvimento. Né? Imagina que a partir de hoje nós vamos começar assim, sempre, né? O neném nasceu, vamos botar ele no chão, para ele se virar ali do chão, aí vai engatinhar, já vai começar, imagina que já comece uma evolução. Aí o nosso código genético ele vai se recodificar, elas vão se adaptando à medida da nossa necessidade e à medida que a gente implica aquele corpo, aquele organismo a uma contingência. A gente aprende o tempo todo. Então, se uma raça que há milênios ou há bilênios não nasce engatinhando, como que daqui para frente já pode começar a aprender a engatinhar quando já nasce, tirou do útero da mãe, já põe o neném no chão, que dali ele já vai começar a ficar forte, porque ele vai atrás do alimento dele, ele vai cheirar. Aí a mãe tá ali no cantinho, o neném tá 3 metros de distância da mãe. Ele vai começar a querer sentir o cheiro do leite, vai começar a ir. Também nós temos isso. E aí o neném vai começar a adquirir força muscular, né? Vai começar a mudar ali toda aquela estrutura esquelética muscular para ir dar um jeito de ir lá no peito da mãe, no seio, para mamar. Se a gente pode fazer isso, por que, que a gente não pode mudar um padrão? Se a gente não pode mudar uma contingência tão distante, né, temporariamente, ontogenicamente, filogenicamente da nossa espécie, por que, que a gente não pode mudar num ser humano como ele age? Meu filho, você tem perna, joelho, vai trabalhar, vai arrumar um jeito de você melhorar a tua vida. Se liga, você não é mais um neném, você cresceu. Vai atrás da tua vida, cria ânimo aí, vive, sabe? Sai desse casulo. Sabe, são o quê? 40 anos de diferença. Se a gente pode modificar séculos e milênios, por que, que a gente não pode mudar anos? A gente precisa entender isso, que nós somos seres inteligentes e muito, 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 muito neuroplásticos. Nós temos capacidade de aprender coisas que a gente não tem noção. Basta a gente infringir naquele organismo ali situações para isso. Então, a psicologia corporal, ela é um laboratório prático de novas descobertas, novas possibilidades. A gente precisa mostrar para o nosso paciente que ele pode aprender tudo a partir da inteligência do corpo dele, da genética dele, da filogênese que está instalada no corpo dele. O modo específico como soma de um indivíduo é moldado dá origem ao senso subjetivo pessoal do self e ao desenvolvimento da sua independência. A gente não vai só lidar com uma questão de, digamos assim, organização psíquica e energética, de como eu invisto a minha energia psíquica num determinado comportamento meu, né? Por exemplo, se eu tenho medo, se eu tenho pânico, uma pessoa que está com pânico e ela está com pânico de ambientes fechados. E aí a gente vai lá na cognitiva, não, você tá vendo, você tá entrando, tá vendo ali o chão, tá vendo o elevador, ele tá rente ao chão. Você vai entrar, o elevador tá seguro, o prédio tá com energia, tá tudo funcionando, tá? Quais são as chances desse elevador cair? Quais são as chances dessa energia parar, desse elevador ficar fechado com você dentro? Vai avaliando, vai analisando, você vai fazendo a pessoa analisar as contingências dela e ver a possibilidade de erro e acerto. Porque a gente, de qualquer forma, está dependendo do ambiente. A gente precisa fazer o ser humano entender que ele depende dele mesmo, que a organização e a força organizacional, estrutural e desestrutural está dentro dele mesmo. Ele tem capacidade de fazer isso. Basta ele fazer. Basta ele ir lá, vencer aquele congelamento e fazer.
Tá, não é tão simples assim. A gente precisa fazer aquele ser, fazer um movimento espástico, que a capacidade, a potência está nas nossas células. A gente precisa fazer uma conexão interna com o nosso código interno, para que a gente possa fazer isso. Aí entra, gente, o centering, sabe? Com a respiração e com o trabalho do Tantra, que você faz a pessoa entender que, dependendo do movimento e respiração que ela faz com ela mesma, ela consegue mexer essas energias internas dela mesma, que é muito mais profundo do que somente respirar e o centro. A psicologia corporal chegou bem próximo do Tantra, mas o Tantra ainda é um próximo passo para isso. As respostas às irritações, danos e agressões, a resposta a irritações, dano e agressões é análoga aos 4 estágios de um processo inflamatório: dor, vermelhidão, calor e inchaço. Tem um slide aqui bem bacana que fala sobre isso. Então, voltando, né? A resposta a irritações, danos e agressões é análoga aos 4 estágios de um processo inflamatório: dor, vermelhidão, calor e inchaço. Vai explicar isso aqui. As agressões provocam uma mudança na relação dos tecidos. Claro, né? Porque o que acontece? De acordo com a emoção que a gente sente ali naquele momento, o nosso corpo muda. Por quê? Porque a emoção, ela gera uma investimento de energia em alguma parte do nosso corpo. E essa parte do corpo a gente tem que saber onde é. Né? Então, geralmente, a pessoa, por exemplo, quando ela fica com vergonha ou nervosa, ela fica vermelha, certo? A respiração aumenta. A vermelhidão indica uma elevação do nível de organização. O calor, um aumento de atividade. O inchaço, uma tentativa de neutralizar o evento, e a dor, um sinal para recuar. Prestem bem atenção nisso. A vermelhidão indica uma elevação no nível de organização. Por quê? Porque a vermelhidão significa o quê? Que as células estão se movendo ou aglutinando, né? Os átomos estão ali fazendo uma reação química. E se estão fazendo reação química é porque estão se movendo, estão se motilizando. O inchaço é a tentativa de neutralizar o evento, né? Amortecer a pancada, certo? Então, uma tentativa de afastar o núcleo, o centro do evento, tá? Então, a gente incha, cria ali uma camada de líquido, né, para não chegar lá no endodermo, tá? No endodermo, no caso aí, no âmago da questão. E a dor é um sinal para recuar, tá? No caso de um desafio sério para o qual nenhuma resposta é adequada, há uma regressão para uma oposição de sobrevivência num nível vegetativo. É como se fosse isso. O nosso sistema, ele para porque ele entende que se ele ficar quietinho, ninguém vai ver ele, ninguém vai perceber ele, inclusive nós mesmos. E aí o nosso sistema parasimpático, né, ele entra no processo de extremidade, tá? Ele avisa o seguinte, ó, finge de morto, que é o melhor que você tem a fazer nesse momento, certo? Para tudo que é o melhor que você tem a fazer nesse momento. Esses estágios de agressão podem ser chamados de choque, trauma, abuso e negligência. O primeiro estágio mais leve é um choque, o segundo é o trauma. Né? O choque é aquela coisa momentânea, né? Aguda, tá? O trauma é aquela coisa que é constante, crônica. A pessoa vem sofrendo aquilo, né? Há um bom tempo, certo? Mas o organismo ele fica naquele estado de que vai parar em algum momento. O abuso, ele é um trauma que você vai sofrendo ele numa cronicidade, só que vem a partir de que o corpo acostuma com aquilo. O corpo acostuma. Você não chega a sentir dor. O trauma é um estágio que você sente dor e para. Você sente dor e recua. Você sente dor e entra para dentro. Você sente dor e incha. Ainda há um aspecto de defesa no trauma. O abuso, não. O abuso, você acostuma com aquela situação e o seu corpo não reage.
Então, o seu corpo se acostuma com aquilo e você começa a achar que aquilo é bom e é certo. É por isso que muitas vítimas que sofrem abuso não conseguem falar, não conseguem reagir e acabam se acostumando de que aquilo ali é o certo, de que de repente ela até merece aquilo. O choque congela a forma ou cria uma forma consistente do modo como a pessoa interpreta a sua existência naquele momento. Como eu falei, é uma coisa aguda. É uma reorganização rápida. É uma reorganização momentânea. O trauma significa uma ruptura ou esgarçamento. O que acontece ali? No trauma, por isso que ele gera dor. Né, a dor, porque teve uma ruptura, ele realmente modifica a forma lá no seu âmago. O choque não. O choque ele congela só, ele só congela. Né? O choque você toma um susto, congela, para. Então não há ali nenhuma mudança da forma, ok? O trauma, ele já começa a ter ali, estica daqui, estica dali, né? A pessoa ela vai lidando com aquilo ali. Um dano imediato ao tecido, o início da dor. Tá? Aí começa a ruptura, tá bom? Do trauma. O último estágio é a ruptura. Aí vem o abuso, né? O abuso significa irritação, inflamação a longo prazo, cansaço e exaustão. Só que o que acontece? A pessoa acostuma com isso, o corpo ele faz uma adaptação, tá? Uma adaptação àquilo ali. A negligência é a atrofia, desuso, apatia, indiferença às próprias necessidades físicas e emocionais, é o colapso. Depois que a pessoa faz aquela adaptação ao abuso e começa a entender que aquele abuso é normal e é constante, a pessoa toma aquela forma torta. A forma fica torta e depois ela se congela naquele estágio. Entendeu? Ela fica ali, torta, funciona daquela forma torta. Por isso que quer dizer que a negligência é o abandono, ou seja, o corpo não faz mais nenhum movimento para poder se moldar. Saiu do choque, foi para o trauma, foi para o abuso, foi para a negligência, tá torto. Aí fica mais difícil para a gente poder fazer voltar ao lugar. Quando a gente toma uma pancada num lugar, a primeira coisa, né, que a gente sente ali, além da dor, né, fica vermelho e fica inchado, certo? O inchaço é para proteger o que está dentro. Isso aqui é uma questão de pancada momentânea ali. Né? E digamos que a pessoa continua, gente, levando pancada naquele mesmo lugar. Vai criar ali uma calosidade. O congelamento resulta numa forma espástica. Aprender a lidar com obstáculos faz parte do crescimento. Cair, machucar, assustar, gera a pessoa um congelamento. Porém, a motilidade permanece intacta. Enquanto a pessoa ainda está no trauma, ela ainda consegue mover aquela forma, modificar aquela forma, reorganizar, rearranjar. Depois que vem para a negligência, a forma já se formou ali. Aí a gente precisa ter uma mudança de dentro para fora, de forma como as células vibram, de como as células se espasmam e se encolhem, para que aquela estrutura ali volte à forma original, deixe de ficar torta para ficar reta. Então, você pode, por exemplo, ver uma pessoa que tem uma parte abdominal bem inchada, mas ela tem o peito encolhido, que ela está se defendendo de agressões. Ela não está na negligência ainda. Ela está no abuso. Ela está sofrendo algo continuamente. Tá? Por que no abdômen? Ela está numa espécie de processo de digestão contínua de uma situação. Ela está continuamente tentando ressignificar uma situação, ela está procrastinando uma situação. E por que o peito está para dentro? Porque ela está sem agressividade, ela está sem expressão, ela está sem força, ela está sem raiva. Por isso que ela não tem movimento. Na terapia corporal haitiana, o segmento do abdômen está principalmente relacionado aos caráteres masoquista e oral. Por que masoquista? A pessoa está ali ruminando aquele sentimento e não resolve. Ela está procrastinando aquilo, ela está sofrendo com aquilo constantemente, porque ela não consegue resolver. Né? Ela está se infligindo alto dano. Por que oral?
né? É uma pessoa que está buscando contato, buscando conexão com algo e ela não tem resposta. O abdômen, gente, ele é o centro da assimilação e transformação das experiências emocionais, né? É ali que está o laboratório digestivo, porque é o segmento que aloca, por ser um segmento que tem uma quantidade de espaço endodérmico maior do corpo, não é isso? Não é verdade? O abdômen é ali um espaço, tanto é que a pessoa, quando ela está inchada, a barriga, né? Dificilmente você vê uma pessoa com o braço inchado, a perna, é a barriga. Entendeu? Quando tem um músculo, uma parte de um membro inchado, a parte mesodérmica, é por uma pancada bem específica, tá? É um trauma. Então, o endoderma, que está ali localizado no abdômen, né, nos órgãos internos ali, intestino, aparelhos digestivos como um todo, e o pulmão, ele aloca questões de você estar revivendo uma situação o tempo todo, num looping, né? É o abuso, a negligência, entenderam? Não é já nessa parte de abuso e negligência já, porque o trauma e o choque tá mais na parte do mesoderma, ok? Então, quando uma pessoa apresenta um abdômen inchado, essa pessoa está num estado de prestes ao colapso. Tá? Ela está num abandono, numa negligência ali, num abuso. Mas não significa que é abuso de alguém, é um abuso externo, gente. É um abuso que ela está se permitindo se manter numa situação durante muito tempo. Ela não resolve aquilo. O segmento do abdômen é o penúltimo dos 7 segmentos de tensão descritos por Reich, localizados entre diafragma e pelve. Este segmento inclui a musculatura da parede abdominal, região lombar, e está diretamente ligada à expressão do impulso, digestão emocional, raiva contida e contenção de desejo. Porque quando a pessoa é pequenininha, quando é neném, quando é uma criança, ela ainda não tem a estrutura do endoderma totalmente formada. Então, a pessoa ela não vai se defender com o endoderma. O endoderma está se formando. Os órgãos estão se amadurecendo ainda. Ela não tem o processo digestivo todo pronto. Ela não tem o processo sexual, né? O processo dos órgãos sexuais prontos ainda. Ela está em formação. Então, a pessoa age muito com o mesoderma, né? Com os músculos, esqueleto, movimento. Para agarrar, chutar, chorar, estender os braços, os padrões de ansiedade começam aí. Nessa fase de desenvolvimento, o organismo se empenha mais com os braços, boca, cabeça, do que com o abdômen. Ou seja, né, ela tá se defendendo com o sistema mesoderma e o sistema ectoderma. Isso significa que são formas mais emocionais de agressão, né? Quando a gente está agindo aí com esses padrões musculares, né? Esse padrão de mesoderma. Porque o mesoderma, gente, é um sistema de resposta para o mundo. Enquanto o endoderma, ele é a construção, ele é o início, ele é a base. O mesoderma é a resposta. E o ectoderma é o mediador, né? No sentido do mediador, né? Não entre os dois. Né? O ectoderma ele faz a leitura do campo. Então, né, o endoderma absorve e o mesoderma age. Quando nós somos crianças, nós somos muito viscerais. O nosso sistema de aprender ele é puramente biológico, né? Que a gente não tem muito discernimento das coisas. O discernimento ele está no ectoderma e no mesoderma, tá? Que são estruturas de captação do ectoderma e estrutura de resposta que é o mesoderma. Então a infância ela está ali no sistema endodérmico. Da estrutura humana, qualquer coisa que assuste uma pessoa, ela se organiza, né, para cima e se retira do chão. Quando o embrião está em desenvolvimento intrauterino, ele está flutuando num estado de neutralidade, despolarizado, porém, entre a dilatação e a contração das extremidades no movimento de pulsação. Esse é o estado que a gente aprende lá no início, né? O ser humano, né? Ele está no útero, está ali boiando. Então, ele não tem ali nenhum contato mesodérmico com o mundo. Ele só tem ali a questão do ectoderma
e o endoderma. Ectoderma porque ele está puxando, está absorvendo, está lendo, fazendo uma leitura, e o endoderma está se formando. O que eu quero dizer com isso? Né? Quando a pessoa ela precisa se desorganizar, quando ela toma um susto, um choque, um processo de choque. Né? Choque, abuso, trauma e negligência. No primeiro estágio, um choque, ela volta num estado regressivo. Porque ela precisa se organizar. O que ela faz? Para tudo, congela, que eu vou lá buscar informação no meu ectoderma e o meu endoderma de como eu vou reagir a essa situação. Por isso que ele fala aqui, né, que na estrutura humana, qualquer coisa que assuste, a pessoa se organiza para se retirar para cima e para o chão. Então, quando a gente se depara numa situação que a gente precisa se reorganizar, a gente volta a esse estágio. A gente volta nesse estágio de não ação. Embora o corpo tenha, já naquele momento que ele já nasceu, que ele já saiu do útero, o corpo já começa a ter ferramentas para isso. Né? O nosso sistema biológico ele foi programado para isso. Mas nós, como ainda estamos em eterna formação, o nosso corpo ele precisa o tempo todo fazer conexão entre esses três meios. E o mesoderma é o último que é formado. Se lá dentro do útero o meu sistema de ectoderma e endoderma não foram bem construídos, reforçados, pelo ambiente onde eu vivo, pelo modo de vida das pessoas que estavam em minha volta. Por isso que o ser humano ele é tão complexo, porque nós não somos organismos independentes, né? Nós estamos conectados a tudo isso. Nós fazemos toda essa captação dentro do útero do nosso ambiente externo. Um animalzinho, ele não faz tudo isso, porque ele já sabe que quando ele nasce, ele já tem o mesoderma formado. Então, a gente nasce com medo de não conseguir responder. Entendeu? Esse trauma do nascimento. Fala muito sobre isso, porque o nosso mesoderma ele é formado um pouco tardiamente. Por quê? Porque quando a gente nasce, a gente tem todo aquele sistema de cuidado materno, né, de cuidado da nossa própria filogênese. Nós somos pegados no colo, a gente pega, leva no peito, ou pega uma madeira e enfia na boca. A gente não vai sair pelo mundo procurando alimento. O alimento vai vir até a gente. Então, a gente aprende a usar o mesoderma tardiamente. A gente se organiza para cima e se retira do chão, porque a gente volta lá naquele estado embrionário. É a nossa tendência. Porque muitas vezes o nosso sistema mesodérmico foi formado tardiamente. A não ser que seja uma criança que tenha um parto normal e que a criança lute por sair, por nascer. Isso é raro. Né? Ultimamente a gente tem nascido de uma maneira muito ociosa, né? Muito parada, muito passiva. Então a gente não tem muito contato com o nosso sistema mesodérmico. E nós estamos caminhando para isso, porque cada vez mais os seres humanos estão parados, sentados, tendo atitudes e comprando coisas e fazendo coisas virtualmente. Estamos usando pouco o nosso corpo. Nosso sistema mesodérmico vai ficando o quê? Desestruturado, desconectado. Quando a gente toma um susto, nosso corpo não sabe como reagir, porque o nosso mesoderma está sem energia, porque não está em desuso. Está em desuso. A verdade é essa. A indicação terapêutica para isso é que as pessoas têm que ser ensinadas a manter o seu chão, abaixando o seu centro de gravidade. Ela precisa entender que ela pode contar com o corpo, que ela tem força celular, muscular, esquelética, para segurar o seu próprio peso. Né? Por isso que a gente faz esse movimento de para baixo da pelve, genitalizar, porque é ali na genitalização que o nosso self é finalizado. É na genitalização que é o nosso sétimo e último segmento pela terapia corporal. Depois a gente vai entrar detalhadamente sobre a genitalidade. O que faz a pessoa conseguir ter essa consciência de chão? Ela precisa integrar o seu ectoderma com o seu mesoderma, com sua primeira camada de formação com a última camada de formação. Então, a gente precisa unir os pés à cabeça, que a gente precisa dar um curto-circuito no nosso corpo para que ele possa acordar. Tá? A gente precisa fechar um curto-circuito no nosso corpo. E a gente precisa fazer a pessoa entender
que a cabeça tem acesso aos pés e os pés têm acesso à cabeça. E a gente faz isso com o movimento da clínica corporal.